Bom dia, gente, tudo bem? Minha voz tá até um pouco rouca agora no nosso último dia, né? Foram aí 2 semanas, todos os dias às 6h50, exceto sábado e domingo, né? E eu gostaria de começar agradecendo, porque tem pessoas que eu vi aqui quase todos os dias, e aí nós tivemos essas 2 semanas de trocas muito interessantes, em que a gente trouxe os temas ligados mesmo à saúde integrativa, à saúde, medicina centrada na pessoa. E aí a gente vai começar hoje o tema que é o tema sobre saúde espiritual, né? Que seria, eu falo que são 5 saúdes, ou 6, né? Porque tem a saúde da pessoa, ou aqui no caso eu coloquei a saúde do médico, do profissional, a saúde física, mental, emocional e espiritual. E na primeira saúde lá eu gosto de falar que é a saúde da história, né? Então a gente tem a saúde da história, a saúde física, mental, emocional e espiritual, que eu chamo de 5 saúdes. Na verdade são todas uma, e que essa uma, para ficar realmente em equilíbrio, são vários processos e é a integração de todo o ser, né? Então hoje a gente vai falar de saúde espiritual. E aí, quando a gente fala em saúde espiritual, a gente já esbarra em um monte de tabus, não é mesmo? Principalmente a gente que está ali na linha de frente do atendimento, é muito difícil ainda para nós e para o paciente que a gente fale sobre espiritualidade sem entrar em religiosidade, sem entrar nos tabus da religião que a gente traz internamente, que são nossos ou que são do paciente. Eu também ouso dizer que essa é uma das saúdes mais importantes, a saúde espiritual. Todas são, né, gente? No entanto, quando o nosso ser, vivendo essa experiência temporariamente humana, ele está em paz, em conexão, em abundância espiritual, a gente tem uma forma de lidar com a vida com mais resiliência, com mais percepção, né? Então a gente tem assim os benefícios de uma saúde espiritual equilibrada, né? E aqui eu já estou julgando sem querer julgar, não é mesmo? Porque nesse campo é um campo em que a gente não entra julgando. Então, para a gente tratar, e cada vez mais, né? Nós temos aí muitos estudos, nós temos estudos de caso muito bons, nós temos estudos randomizados, clínicos, não só aqui no Brasil, muito bons. Nós temos grupos de pesquisa como o NUPES, né? Núcleo de Pesquisa em Saúde e Espiritualidade, grupos extremamente sérios, fazendo trabalhos muito sérios e que têm trazido essa conversa para o ambiente de um atendimento médico, ali no comecinho, na ponta. E faz todo sentido, porque eu acredito sim, e é o movimento que a gente vê, né? Que cada vez mais nós estamos integrando, iremos integrar saúde e espiritualidade. Lá atrás, nós tivemos momentos muito adoecidos nesse sentido. Nós tivemos ali a Idade Média, em que tudo estava na mão de uma religião, não de uma espiritualidade, mas de uma religião, e que isso trouxe uma percepção muito adoecida dessa relação saúde-espiritualidade. Então hoje eu vejo que a gente tem a oportunidade de experimentar a ciência e de trazê-la para nos mostrar os benefícios de uma espiritualidade sadia e autônoma, né? Que é algo que vem da gente. No entanto, quando nós vamos conversar com os pacientes, no entanto, quando nós vamos para um trabalho de atendimento em que a gente vai falar sobre espiritualidade, que é um tópico super importante, nós temos que estar cada vez menos imbuídos dos nossos próprios preconceitos, da nossa própria forma de viver a nossa espiritualidade e com o menor julgamento possível que nós conseguimos pela espiritualidade e religiosidade do outro. Se nós não estivermos nesse lugar de olhar para aquilo que nós desconhecemos sem julgar, nós já começaremos de uma forma bem errada esse trabalho com o paciente, que pode ser extremamente proveitoso, de grande valor, que realmente vai levá-lo, vai ajudá-lo no seu caminho de despertar de consciência. E nós podemos ser essa ponte entre o paciente que lida com a doença de uma forma e o paciente que tem uma outra percepção, entendem? Nós podemos ser essa ponte de uma forma saudável, só que saudável e não impositiva. Então hoje a gente tem protocolos, a gente tem muitos questionários que nos ajudam a fazer uma boa anamnese espiritual, né? Eu gosto do questionário do método clínico centrado na pessoa, porque ele tem 4 perguntas. Gosto do questionário FICA, que é o questionário fé... Esqueci, gente. Ele vem do inglês, a sigla esqueci mesmo. Gosto desses 2 questionários. No entanto,
é mais do que um questionário, falar de saúde espiritual, né? E é disso que a gente vai falar aqui. Só te dar um questionário para que você sente na frente do paciente, comece. A sua religião está te apoiando? Você tem religiosidade? Você vai continuar fazendo tudo de forma mecânica. Viver e sentir o espiritual do paciente tem a ver também com a sua própria conexão espiritual. Tudo é a gente, né? Eu tenho falado isso ao longo dessas 2 semanas. Tudo começa em nós. Por isso que a primeira parte do meu programa é pra gente. O módulo bônus vai ser também voltado para a gente, né? Para o médico em si, para o profissional de saúde em si. Porque tudo começa em nós. Então, a primeira coisa é que numa relação uma relação com os nossos pacientes é muito difícil tirar ali a transferência, que é aquilo que ele traz para nós, e a contratransferência, que é aquilo que nós levamos para ele. E quando a gente vai falar de saúde espiritual, isso fica muito evidente, porque é muito difícil às vezes a gente lidar com a nossa própria contratransferência, que é o julgamento diante daquela espiritualidade, daquela forma como a pessoa se expressa, né? Então a gente tem que entender os conceitos de religião, né? Religião é um conjunto de ritos, de rituais, é uma comunidade onde a pessoa vai para expressar a sua espiritualidade. Existem pessoas religiosas, mas não espiritualizadas. Existem muitas, é o que mais existe, né? Olha eu julgando de novo. Então a gente tem ali religião, seria esse lugar onde as pessoas vão para elas fazerem ali, através daqueles ritos, uma conexão espiritual. E a gente tem a religiosidade, que é o quão aquela pessoa é conectada com aquela religião. E a gente tem a espiritualidade, que seria a forma como a gente realmente tem essa experiência individual e que é muito difícil de descrever, porque a experiência da espiritualidade ela pode ser descrita inclusive como um sentido de propósito de vida. Então, quando eu trabalho espiritualidade, eu gosto muito de levar para esse lado do sentido de propósito, porque esse sentido de propósito tem a ver também com a sua conexão com você e com a força que criou o universo, que a gente poderia usar o nome de Deus, né? No entanto, eu vejo que o nome Deus foi usado por tantas religiões e de forma, às vezes, que nos remete àquela visão patriarcal dessa força criadora, aquele homem sentado lá em cima e tal, que isso, às vezes, fica, pelo menos para mim, um pouco desconfortável por saber que isso traz já alguns estigmas, entendeu? Então, a gente tem aí que trabalhar muito isso com a gente primeiro, para levar para os pacientes, com a forma como a gente vive a nossa espiritualidade e a nossa religiosidade. Então, ao abordar esse tema, a gente tem os questionários que vão nos ajudar a abordá-lo de forma efetiva, mas a gente tem que saber, inclusive, o momento oportuno para falar sobre isso com os pacientes, né? E até o bom senso, como eu falei, porque a gente não está aqui para impor a nossa visão de mundo, a nossa visão de espiritualidade, a nossa visão de religiosidade. Nós estamos aqui para sermos os mais neutros possíveis. Quando questionados ou quando solicitados a dar a nossa opinião, pode ser que a gente dê. No entanto, a gente está aqui para ouvir e acolher o paciente, a percepção de vida dele, a percepção de mundo dele, e não a nossa, né? Então, a primeira coisa é um momento oportuno de falar isso com as pessoas. Não existe, às vezes, um momento oportuno, mas ele também existe. Por exemplo, se você recebe ali um paciente com quadro agudo de uma febre, uma dor de cabeça, um mal-estar, nesse momento talvez não seja um momento oportuno para você falar de espiritualidade com o paciente, porque ele precisa resolver o problema dele. Ele tem um quadro de dor, ele tem um quadro de febre, e você precisa ser efetivamente o médico que vai olhar aquilo ali e vai trabalhar ali em cima daquele diagnóstico daquele quadro agudo. Entendeu? Então esse talvez não seja o melhor momento para você abordar um tema desse. Mas às vezes a pessoa está passando e lidando com situações bem desafiadoras na sua vida, e a forma como a gente tem, às vezes, sempre de lidar com situações desafiadoras é indo para dentro da gente, né? Muitas vezes, quando o mundo está desmoronando ao nosso redor, o único lugar seguro que a gente pode encontrar alguma resposta e alguma
algum lugar para se apoiar no nosso interno, porque o externo está desmoronando. As pessoas, às vezes, que nos apoiam, às vezes elas também não estão bem, né? A gente tem vivido isso agora. A maioria das pessoas não está bem, a maioria das pessoas, por mais que esteja lidando com resiliência e antifragilidade com tudo que está acontecendo, elas também já estão ficando nervosas de ficarem em casa, preocupadas, com medo do avanço da pandemia. Então, a gente tem isso aí, tudo isso reverberando. E talvez, quando a gente encontra uma pessoa que esteja ansiosa, com muita dificuldade de lidar com tudo, a gente possa entender e usar esse momento para abordar esse tema, né? Para trazer para ela uma pergunta que poderia ser como se ela tem alguma crença ou as crenças que ela tem, se elas apoiam nesse momento. Então, eu geralmente gosto de perguntar muito mais do que qual a sua religião. Talvez a pergunta qual a sua religião seja uma forma de começar o assunto, mas eu não gosto muito de usá-la, porque para não trazer já o estigma. Eu sou evangélico e eu sou de outra religião, entendem? Então, para não trazer já esse estigma para o paciente, que a gente está falando de assuntos diferentes, e quando a gente fala de espiritualidade, nós não estamos falando de assuntos diferentes, religiões são diferentes, mas espiritualidade é única, né? Única para cada um de nós, mas ao mesmo tempo também é algo único. E aí, para não ter esse conflito de achar que a gente está falando de coisas diferentes, eu não gosto de perguntar sobre religião. Mas eu pergunto, você tem alguma fé? Essa sua fé tem te apoiado de alguma maneira? Enfim, dentro desse processo que você está vivendo, essa é uma das perguntas que a gente usa na anamnese espiritual. Dentro desse processo que você está vivendo, existe alguma fé ou alguma crença que te apoie a passar e a viver esse momento? Então, assim a gente já dá espaço para começar uma conversa. E muitas vezes a gente não começa essa conversa que é esperada pelo paciente, que é justamente porque a gente não sabe como fazer, porque a gente não sabe como desfazer isso dos nossos próprios dogmas, crenças, medos, medo do julgamento do paciente. Então a gente precisa realmente trabalhar isso em nós para começo de conversa, para que a gente possa fazer isso de forma neutra, cada vez mais com o outro. E a gente só segue isso, gente, treinando, né? E é porque no desafio, no confronto com o olhar do outro, com a percepção do outro, que a gente vai perceber as nossas próprias limitações. Então, quando a gente começa, eu me lembro quando eu fazia ambulatório de antroposofia, me veio essa lembrança agora. Dentro das perguntas da anamnese, a gente tinha que perguntar da religião, né? E aí eu me lembro da minha professora perguntando para alguém lá, qual a sua religião? E aí a pessoa, eu preciso responder isso? Eu não quero responder. E aí ela era bem assim, positiva, você vai responder, aqui é diferente, aqui a gente fala sobre isso, se você quiser responder que não tem nenhuma, não tem problema, mas aqui você vai responder. E eu lembro que eu achei aquilo tão esquisito, a forma como ela falou, mas depois eu entendi que era o jeito dela e que estava tudo bem, entendem? Mas a gente só vai saber como a gente fala sobre espiritualidade se a gente falar sobre espiritualidade. E durante muito tempo eu não falei sobre isso, durante muito tempo isso foi tabu para as pessoas, para mim, com relação às pessoas. Eu evitava esse assunto, sabendo que ele pode acrescentar ali numa consulta, né? Eu tenho alguns artigos, um artigo específico, eu não sei de onde, porque eu li, esse artigo já deve ter uns 6 meses. Ele falava que 73% das pessoas confiam mais no médico que fala com eles sobre espiritualidade. Então a gente sabe que isso gera confiança, que isso talvez gere conexão, porque mesmo que você tenha uma religiosidade, uma forma de se expressar diferente, aquela conexão e aquela forma de olhar para o mundo, né, de valores, ela pode ser parecida ou pode ter algum ponto em comum. Isso cria uma coisa que a gente chama em PNL, lá em desenvolvimento pessoal, de rapport, né, que é quando você e o outro, você consegue gerar no outro um sentimento de identidade, de que vocês são parecidos. Hoje minha voz não tá muito boa. De que vocês são parecidos, e isso traz para ele esse sentimento de confiança, porque ele sente que está falando com alguém que tem capacidade de entender, tá certo? Então a gente vai nesse lugar de criar essa confiança também, entendeu? Então é muito importante que a gente faça isso de forma estudiosa, né? Para que a gente não leve para os pacientes nossas próprias
dificuldades ou a nossa imposição egóica. Tem pessoas que são extremamente bem intencionadas, só que falta bom senso, né? Então, assim, você impor também a sua forma de expressar a sua espiritualidade, isso é falta de bom senso e de respeito às formas do outro. Então, assim, eu já recebi muitos pacientes que reclamavam da forma impositiva como o outro médico colocou isso, ou como psicólogo, porque isso é muito comum, né, dentro da psicologia algumas vezes. Então, por isso que a gente trabalha, em primeiro lugar, a nossa autopercepção do que é espiritualidade para nós, né, de qual é esse conceito que me abraça. E muitas vezes os nossos pacientes ainda vivem o sentimento de espiritual ligados a um Deus patriarcal, que é esse Deus da nossa cultura. Na nossa cultura, o nosso Deus, ele é patriarcal, ele nos leva ao sentimento de culpa, ao sentimento de medo, né? Temor a Deus. Então, às vezes, isso ainda faz muito sentido para as pessoas. Isso hoje não faz mais sentido para mim. Só que desconstruir isso dentro de mim não foi simples, não foi uma coisa que foi do dia para a noite. E é uma desconstrução, é um processo que para mim é um processo de cura, né? Desconstruir essa visão de mundo que não me apoiou, ou que não me, como é que eu vou falar? Que não me ajudou em momentos difíceis. Entende? Então, assim, para mim, a visão de mundo em que existe um Deus único, mas que ele é uma vibração, ele é uma frequência, que faz tudo, que está em tudo, né? Em todas as coisas, em mim, nas plantas, nos animais, em vocês, e que a única diferença que existe é qual padrão que nós estamos vibrando. Isso para mim faz muito mais sentido hoje, quando eu penso nessa energia, força criadora da vida. Mas eu não vou impor isso para os pacientes, entendeu? Porque, por exemplo, eu tive um paciente que ele veio de uma religiosidade muito voltada para a culpa, e ele tinha se casado super jovem, aos 20 anos, e ali aos 28, que foi quando ele chegou para mim, ele tinha surtado e pedido separação da esposa, que era, segundo ele, uma mulher linda, perfeita, religiosa e tal. Só que ele queria viver um pouco da vida, ele queria experimentar a vida, que ele não tinha tido essa oportunidade. E quem sou eu para dizer que ele está errado? Claro que não. A gente também tem que viver e experimentar a vida, se essa é uma necessidade, né? Algumas pessoas não vão ter isso como uma necessidade, mas ele tinha. Só que isso para ele virou um sentimento de culpa tão grande que ele tinha certeza que que ele tinha HIV, porque ele tinha ficado com uma menina, e aí depois ele tinha beijado uma outra numa boate, e aí, enfim, e aí virou uma patologia mental muito mais grave, em que ele tinha certeza que tinha se contaminado por HIV, porque seria uma forma de Deus puni-lo por ele ter deixado a esposa linda, maravilhosa, entendeu? Isso era uma crença muito forte, e isso fazia com que fosse mais da metade da nossa conversa dentro de uma consulta, em que eu buscava fazê-lo olhar de um outro lugar, não para impor nada, mas para, quem sabe, mostrar para ele que existem outras formas de ver esse lugar, que ele não precisava se culpar ou adoecer de culpa, né? Ontem a gente falou das emoções que adoecem, né? A culpa é uma emoção que traz muita doença. Então foram muitas consultas para tentar ajudá-lo nessa conversa. E eu sabia que ele tinha ali uma síndrome do pânico, e ele estava desenvolvendo esse quadro grave, e eu já conversando com ele sobre medicação, porque nesse momento ele era extremamente fechado para qualquer outra abordagem, inclusive, não, então eu vou na psicóloga. E aí foi na psicóloga, mas não aceitou ir ao psiquiatra, enfim. Foi um pouco trabalhoso, justamente porque ele tinha dogmas religiosos muito fortes que traziam ele para o sentimento de culpa. Então, nesse momento, eu não sei se as crenças que ele tinha ou estavam apoiando, entendeu? Que essa é uma pergunta que eu falei que eu sempre faço para começar essa conversa sobre religiosidade, que é perguntar se aquelas crenças que a pessoa tem, se elas a apoiam naquele momento difícil que ela está passando. E nesse momento eu não via. Mesmo que, por mais que ele falasse que sim, claro, que ele temia muito a Deus, que ele tinha uma grande religiosidade, espiritualidade, eu não sentia isso, entendeu? Eu sentia ali um peso, uma culpa, um medo de ser punido, porque ele fez coisas muito erradas. Então a gente tem que trazer, eu percebo que toda construção e toda visão de espiritualidade que vá para um lado que não apoia aquela pessoa, ela não faz sentido, entende? Então, assim, a espiritualidade, que é
como é que eu vou falar? Que é um conceito muito mais profundo do que religiosidade. Ele faz esse sentir, ele traz esse sentido, esse olhar para a pessoa, de uma forma a não ter julgamentos, a entender que somos todos um. Porque esse Deus, mesmo que você tenha uma visão patriarcal de Deus, se Deus é de todos, por que ele é diferente para alguém que tem uma religião da outra, entendeu? Isso são questões criadas pelos homens. No entanto, elas estão geralmente presentes ali na hora da consulta e devem ser ouvidas, acolhidas e respeitadas, e a gente não tem que tentar mudá-las. O que nós podemos é mostrar para aquela pessoa que existem outros pontos de vista, entendem? E às vezes a gente faz isso no silêncio, mostrando outras possibilidades terapêuticas, usando a ciência, né? Por isso que eu gosto muito de desconstruir o misticismo através da ciência. Eu sempre recebi isso, exatamente, mais leve, não tão punitiva. É bem isso que eu busco, né? E eu recebia muitos pacientes e muitos de uma religião um pouco, como é que eu vou falar? Desse lugar da culpa ainda, né? Do medo e da culpa. E aí, esses pacientes, eles vinham... Eu fui uma época que eu recebi muita gente, porque uma pessoa foi indicando a outra, né? E aí, o que eu fazia? Eu não entrava nessa questão de religião de jeito nenhum. Para que eu vou confrontar a pessoa sabendo que para ela aquilo é a verdade? Entendem? Eu não vou ganhar nada com isso, ela não vai ganhar nada com isso, isso não vai acrescentar numa consulta. Então, o que eu fazia? Eu trazia a pessoa para mostrar para ela o aspecto científico do processo. Por exemplo, a gente ia passar, olha, por que você vai meditar? Meditar não é religião, tá? Deixa eu te explicar o que é uma meditação. É isso, vai te ajudar nesse lugar da sua mente, vai ajudar na mente subconsciente, vai trazer você para... olha só, esse aqui é o lobo frontal do seu cérebro. A gente tem estudos de ressonância magnética que mostram que atua nesse lugar e nesse. Então, isso não é religiosidade. No Oriente, isso é verdade, eu não estou mentindo nada disso. No Oriente, onde as pessoas falam de meditação como espiritual, porque lá não tem dissociação. Lá o psicólogo, lá a meditação é um tratamento psicológico, é uma abordagem também de conexão espiritual, é um tratamento de sintomas físicos. Então, para eles é tudo junto, a gente que separou e agora a gente está tentando juntar, entendeu? Então eu trazia esse olhar para as pessoas. Uma outra coisa que eu fazia era eu ia explicar sobre floral, eu explicava sobre campos eletromagnéticos, sobre os nossos campos, o campo da outra pessoa, enfim, e como o floral, que foi criado lá atrás pelo Dr. Bach e que naquela época ele não sabia, não se estudava física quântica, no entanto ele falou que aquilo seria um tratamento do futuro. E aí eu gosto de explicar isso, entendeu? Que existem os campos eletromagnéticos, o meu, o seu. Qual o sentimento, qual a emoção que você está ressoando naquele campo? É vergonha? Bom, então primeiro você vai tomar consciência daquilo e o floral vai te ajudar a mudar a frequência do seu campo. E isso ressoa no seu corpo físico, porque o seu corpo é um corpo de campo, né? E aí, eu trazendo isso para o lado da ciência, essas pessoas que têm ali um aspecto religioso muito dominador, muito isso, muito dessa percepção muito dessa percepção mesmo do Deus ainda muito soberano, dominador, ali sentado lá em cima. Então, essa percepção, ela não fazia diferença ali, entendeu? Porque eu não tinha que questionar isso, eu simplesmente trazia aspectos da ciência para aquela pessoa entender a importância de olhar dessa maneira, entendeu? De olhar para esse lugar. Então, a gente não precisa confrontar ou mostrar para a pessoa que a gente está certa e ela está errada. Ou falar que religiosidade é besteira e que espiritualidade é bobagem, se isso é tão importante para aquela pessoa. O que a gente precisa mesmo é saber... a Luciana falando, medicina chinesa, tá? A gente passa por isso mesmo, Luciana. A gente tem aí muitos preconceitos, né? Com relação ao que a gente faz, que é integrar. Quando a gente fala que a gente faz uma prática integrativa, que a gente faz mente, corpo, alma e emoções, as pessoas simplesmente falam, oh meu Deus, como que se você está falando de alma, você está sendo blasfemando contra Deus e tal. Então a gente tem essa percepção. No entanto, como eu falei, é triste, mas as pessoas que realmente
precisam da gente, elas vão chegar, vão ouvir aquilo que a gente coloca como verdade. Como eu falei, eu não imponho nada, eu não falo nada de religiosidade aqui, porque a minha religiosidade é uma forma que eu me expresso e eu tenho simplesmente que olhar para a expressão do outro. No entanto, eu deixo bem claro qual é minha abordagem, né? A pessoa não é enganada daquilo que eu faço e de onde vem. Por isso que eu trago a ciência, por isso que eu trago a forma de viver, de perceber dos antigos orientais que trouxeram esses conhecimentos, né? Então, às vezes eu perco ali 10 minutos da minha consulta, 5 minutos, às vezes se eu tô no SUS eu não tenho esse tempo todo, e aí eu tenho que fazer de pedacinhos, como eu falo, né? Eu começo essa conversa hoje, um pedacinho, falo de respiração consciente e tal, aí eu já levo a pessoa para uma autopercepção, aí na outra vez que ela vier, se ela tiver uma demanda que me abre espaço, tipo os adoecimentos mentais, eu começo já nessa conversa como que as crenças dela apoiam, se ela tem uma busca espiritual, se ela acha que isso pode apoiá-la, entendeu? Então é realmente o não julgamento e o acolhimento daquilo que pode apoiar o paciente. Deixa eu só olhar o horário aqui, gente, terminando já. A gente tá aí nesse momento, não é para poder criar intriga em um momento tão sério com o qual a gente está vivendo, é que a gente tem que buscar a união. E essa união, quem não ressoa com a gente, dificilmente vai chegar, né? Dificilmente você vai assistir uma live minha se você não tá... se aquilo que eu falo não faz sentido para você. Então, eu nem busco por essas pessoas. Eu simplesmente confio que o universo vai enviar aquelas pessoas que têm a ver com essa conversa. Da mesma maneira, o programa... que eu faço, eu não fico buscando as pessoas que vão chegar, eu divulgo, eu falo, por quê? Porque comunicar e se divulgar é importante para que aquelas pessoas que têm a ver com o programa possam chegar, né? Mas eu não fico falando, vem fazer, eu falo, mas não é para todas as pessoas que não querem, é para aquelas que têm a ver com a história, entendeu? Porque ali eu vou atrair para assistir as minhas aulas, para estar nos grupos comigo, aquelas pessoas que acreditam no que vivem, que têm a mesma visão de mundo que eu e que querem aprender mais ou que estão conectadas nesse lugar, não é para todo mundo, entende? Não adianta nada eu chegar lá no CRM agora e falar, olha gente, tem um curso muito legal, vocês querem fazer? Todo mundo vai olhar pra mim com cara, tipo, quem é você? Pra que eu vou fazer isso, entendeu? Então, é para as pessoas que realmente ressoam comigo. E é a mesma coisa com relação aos nossos pacientes. Pra que eu vou ficar ali tentando fazê-lo aceitar ou lidar com alguma questão, sendo que essa não é a percepção de vida dele, sendo que essa não é a visão de mundo dele. Então, a visão de mundo dele pode apoiá-lo? É isso que a gente tem que buscar, o apoio dentro daquela visão de mundo da pessoa. E eu sei, por exemplo, eu tive por 4 anos uma babá e funcionária. Ela assim, nós a deixamos e ela nos deixou agora no começo do ano porque a gente mudou de cidade, né? E foi a pessoa mais maravilhosa que entrou dentro da minha casa, que eu confiava assim, de olhos fechados, os meus filhos. Ela pegou a Maria no dia que a Maria nasceu, né? Porque a Maria nasceu lá em casa, então ela chegou pro trabalho e ela já pegou a Maria no colo. Então, uma relação assim de muita confiança. E essa senhora, ela tinha uma religiosidade que é totalmente na direção contrária daquilo que eu vivo e que a gente vivia lá em casa, né? A gente vivia lá em casa uma religiosidade diferente da que ela vivia. E em nenhum momento ela nos questionou. Ela trazia para dentro da nossa casa a sua visão de espiritualidade, porque o que eu via ali não era uma religiosidade exacerbada, era uma espiritualidade. Eu sentia que aquela religiosidade, que aquela religião, que por mais que eu tivesse preconceitos e julgamentos, ela não a limitava, porque o espírito dela era soberano, entendeu? Eu sentia que aquela busca espiritual dela era soberana, que ela se encontrava bem naquele lugar, mas que aquilo não era algo que fazia com que ela olhasse de forma preconceituosa para as outras formas de expressar. Então, muitas vezes a gente conversava sobre a religião dela, sobre a minha forma de viver a espiritualidade, sobre a dela, e isso não tinha, nunca teve um conflito, entendeu? Porque eu acredito que é isso, quando as duas pessoas estão posicionadas, mas ao mesmo tempo abertas para o desconhecido, sem julgar, a gente tem mágicas acontecendo,
né? Eu me lembro, alguns dias antes de mudar, ela falou pra mim assim: nossa, Patrícia, eu descobri uma mulher na internet que eu tô ouvindo e eu tô amando, ela se chama Monja Coen, tenho certeza que você conhece. E aí eu dei uma gargalhada assim, eu falei: nossa, eu conheço demais, eu assisto e ouço a Monja Coen quase todos os dias. E aí, o que eu vi nisso? Que a verdade é soberana, que o que ela ouvia do pastor, e ela ama ouvir o pastor, ela também ouvia da Monja Coen, entendeu? E ela sabia disso, então isso não era um problema. Então é esse lugar que a gente vai chegar futuramente, quando a gente aliar realmente saúde e espiritualidade de uma forma saudável. Mas para isso a gente tem que lidar com as nossas próprias questões, com os nossos próprios preconceitos e medos relacionados a isso, para que a gente possa trazer isso na contratransferência mínimo possível para o paciente e para que a gente possa conseguir trazê-lo para cada vez mais essa autopercepção. E isso, gente, eu ouso dizer que vai ficar muito intenso agora, porque nós estamos vivendo um momento que, como eu falei no começo, que o único apoio que a gente tem é o nosso próprio apoio, é o nosso olhar interno. Por exemplo, o externo, ele não está dando segurança nenhuma para nós. A gente não pode nem sair de casa, né? Eu saio de casa para trabalhar, mas o externo, ele não está nos dando nenhuma segurança. Então, a segurança que a gente vai encontrar, esse olhar é no interno. Esse encontro é no interno. E esse encontro no interno é o que vai nos trazer para nos posicionar de outra maneira. Então, quadros tão chocantes como que a gente vive, eles tendem a mudar a forma como a gente vê o mundo de uma maneira muito rápida. E esse, então, a forma... Vocês vão ver, os pacientes já vão chegar para a gente querendo, ou doentes mentalmente, emocionalmente, muito doentes, e tendo encontrado esse alívio na saúde espiritual, entendeu? Então, às vezes, seremos nós que estamos ali para ajudar esse paciente, porque apesar da gente ter essa dicotomia saúde, espiritualidade, saúde, religião, tá tudo junto. Então, muitas vezes é em nós que ele vai encontrar. Num simples ato de pedir para que ele faça uma oração diante daquela dificuldade, ou para que ele use as crenças dele para o apoiá-lo, entendeu? A gente vai fazer mágica ali quando a gente olha para os pacientes desse aspecto integral. Olhar para os pacientes e cuidar das pessoas de um olhar integral, integrativo mesmo, corpo, mente, alma e emoções, gente, isso é mágico, isso faz mágica, tá? E a mágica que eu falo é a mágica da transformação, da autotransformação, porque isso atinge muito fortemente a gente, e da transformação do outro. Então, a transformação do outro, ela é autônoma e única e é dele. A gente pode inspirar com os nossos conhecimentos, com a nossa consciência e com a nossa presença ali, entendeu? Então, trazer essas ferramentas da anamnese espiritual, trazer a nossa desconstrução de preconceito, tudo isso é o que nós podemos fazer de melhor para cada dia mais falar com o paciente da maneira como ele merece, como ele precisa, como é importante naquele momento para ele, entenderam? Eu acho que a gente vai terminando por aqui, então, porque a gente já tá com um tempinho aí um pouquinho, passei um pouquinho do tempo, a gente deve ter feito aí uns quase 40 minutos. Então a gente vai terminando por aqui. Quero agradecer a todos vocês que estiveram comigo hoje, né? E nesses últimos dias. A gente volta semana que vem com as programações normais, um vídeo no YouTube por semana e uma live por semana, né? São duas aulas por semana gratuitas. A quem vai para o programa, ou quem já está no programa, que bom, né? Fico feliz. A gente vai semana que vem conversar mais, mas lá já tem várias aulas colocadas lá, para que vocês possam aproveitar, para que vocês possam já ir estudando. Todas as aulas têm um PDF, né? Tem uma parte teórica para você ler, também com as referências para que você possa buscar estudar mais. E se você em 30 dias achar que não é para você também, pode pedir a devolução que a gente devolve, entendeu? Tá bom? Então é isso. Agradeço muito a todos vocês. Eu sei que tem muita gente que me conhece há pouco tempo. Eu já falo e faço esse assunto há uns 8 anos, no entanto, agora que eu tenho vindo mais para esse lado de falar com médicos, médicas, eu fiquei um tempo fazendo cursos para as pessoas comuns, né? Fazendo trabalho com essas pessoas comuns, meus pacientinhos, amigos, e eu gosto muito desse trabalho. Então tem também 2 grupos, um grupo no WhatsApp e no Telegram de meditação, né? E um grupo também no Telegram para médicos também de meditação.
em que eu mando, às vezes, alguma meditação, áudios quase diários. Ontem eu não mandei áudio, eu fiquei o dia todo lembrando que eu não tinha mandado, mas eu não conseguia parar o que eu estava fazendo para fazer. E estava num espaço muito barulhento, ontem estava muito cheio lá na UBS, então eu acabei não conseguindo mandar, tá bom? Então, um abraço para vocês. Eu sou a Patrícia, né, infectologista, médica integrativa e agora fazendo, não sei por quanto tempo, mas fazendo residência em saúde da família, porque eu amo essa integração, acredito nesse caminho, que esse caminho é possível em todos os lugares. Então agora eu estou nessa pegada aí, criadora do Médicas Fora da Caixa e também do Ressignificar, do Mulheres contra a Ansiedade, dos grupos de meditação. Então, um abraço a todas vocês, gratidão, tá? Bom dia, é a Átila, bom dia, Átila. A Átila é uma querida, né, lá de Uberlândia, que fez um dos primeiros Ressignificar que teve. Então tá bom, gente, um abraço e até mais, tá? Fiquem com Deus, fiquem em paz.